Oi, estamos de volta e o tema hoje é agro. Como você sabe, recebemos convidados especiais e aqui no palco eu já tenho convidados ilustres. E antes de apresentá-los, eu faço aqui uma introdução e destaco o seguinte, que o agronegócio no Brasil sempre teve destaque, mas agora durante a pandemia esse papel foi muito multiplicado, Intensificou. E mesmo no meio desses desafios atuais, em junho, a balança comercial registrou um superávit que não chegava desde 1989, 7,46 bilhões em superávit. Foi o melhor resultado desde 1989. Bom, e o grande responsável, todo mundo sabe, o agronegócio, que teve um crescimento de 23,8% em comparação ao mesmo mês, ao mesmo período do ano passado. Esses dados evidenciam essa força, esse potencial que o segmento tem para seguir avançando. A gente recebe aqui, no nosso palco, os reitores Augusto Rezende Campos, da Unitins, e Luiz Eduardo Bovolato, da UFT. No telão, agora sumiu um pouquinho, mas vocês já tiveram a chance de ver o rostinho dele. A gente vai ter no telão o Francisco Jardim, CEO da SP Ventures, que, aliás, esteve conosco no Arena do ano passado. Ele foi um dos destaques do agro no Arena do ano passado. Ele voltou, e foi embora de novo, mas já já ele vem para ficar. Isso vai ser muito legal, ele vai chegar participando e trazendo muita coisa boa para a gente. No ano passado trouxe muita informação, assim, de inovação, foi bem jóia, bem bacana e dessa vez eu acho que ele também vai contribuir bastante. Enquanto a gente firma com o sinal ali do telão, eu vou conversando aqui com os nossos reitores e é importante a gente abrir esse bate-papo abordando essa questão da produção de alimentos. A gente viu que o Brasil tem melhorado, tem se destacado no papel assim de grande produtor. No momento anterior a gente já conversava aqui sobre pecuária e foi falado o quanto o Brasil já cresceu também na exportação, antes importava, agora exporta. Mas aqui no Brasil a gente precisa ainda, tem muitos desafios, muito a melhorar. Eu queria que os senhores contassem para a gente a visão que os senhores têm do papel das universidades em formar os profissionais que vão produzir esses alimentos para a gente. Vamos começar então, Regina. Bom, primeiro agradecer o convite da participação, cumprimentar o magnífico reitor Augusto, os colegas estarão aqui conosco. Enfim, eu penso que o papel da academia é essencial nesse conjunto e muito do desenvolvimento do agronegócio no Brasil, esses números expressivos, a performance do ponto de vista da economia, da produtividade, a produção de maneira geral no Brasil se deve muito ao investimento em ciência, em pesquisa, em inovação, na tecnologia, na transferência da tecnologia. E, sem dúvida alguma, as universidades públicas, os centros de pesquisa, os institutos foram e são fundamentais para essa grande transformação do agronegócio brasileiro. Isso se deve também a uma série de outros fatores, mas destacaria, puxando, Augusto, a sardinha aqui para o nosso lado, destacaria o papel fundamental dos investimentos em pesquisa. Bovolato, boa tarde a todos, boa tarde, Regina, reitor Bovolato, Francisco Jardim, nosso participante virtual aqui no telão, toda a equipe de produção, a diretoria do SEBRAE. A gente acredita que a demanda alimentar do mundo ela é uma crescente, Então, e aí a gente tem alguns contrapontos que dentro da universidade a gente se discute muito enquanto sustentabilidade, enquanto aumento de produtividade. Então, hoje, a Universidade Estadual do Tocantins, ela repensa os cursos de agro nas suas estruturas curriculares, tentando fazer esse equilíbrio, Como a gente pesquisa, como a gente trabalha matrizes dentro dessa formação inovadoras, que consigam inovar e, principalmente, pensar em valores produtivos maiores, mas ainda preservando variáveis ambientais, por exemplo, para tentar esse equilíbrio. A gente percebe na formação dos dois cursos de agro que a Universidade Estadual Tocantins tem, a característica de um aluno que é do campo, é o filho do produtor, é o filho do chacareiro, como também o filho
do dono de um confinamento. E ali a gente tem um compartilhamento de informação e de visão muito bacana, e aí a gente percebe o tanto quanto o agronegócio ele é abrangente enquanto formação. É interessante a gente destacar também que o agronegócio, e a gente percebe isso na universidade, até então a gente tem uma certa resistência do produtor às tecnologias, mas isso tem ido num ambiente de transformação. A gente tem visto pequenas propriedades com acesso à internet, fazendo a consulta ali do clima, do tempo, todo dia olhando ali o clima-tempo, olhando o valor da arroba do boi, do preço da saca de soja. Eu vejo que, aproveitando o tema do nosso painel hoje, isso é digital, isso é tecnologia. Aí pode pensar assim, reitor, mas é tão simplista entrar lá e acompanhar aquela arroba do boi, mas para aquele produtor ainda, que ele é herdeiro daquele campo, que veio desde de 60, 70 anos atrás, onde até o deslocamento era difícil a um grande centro, imagine ele acompanhar o preço de todas essas safras. E é esse aluno que a gente tem na universidade. É um aluno conectado, é um aluno que quer superar, é um aluno principalmente preocupado com as dores que ele tem da família dele enquanto superação da produção. E isso a universidade também se discute e tem repensado uma forma de agir. Que aquele currículo engessado, aquele currículo ainda antigo, ele não serve mais para esse aluno que quer resolver as dores, principalmente da terra de onde ele vem. E isso a universidade tem que acompanhar. Pois é, reitor Bovolato, a gente vê que o Brasil ainda tem muita coisa a avançar, a popularizar a tecnologia no campo. A gente teve às 14h uma apresentação de uma pesquisa que tratou muito isso, sobre a chegada da tecnologia no campo, resultados incríveis que valem a pena ser analisados em detalhes depois. Mas assim, a gente percebe que o Brasil ainda tem muito a avançar, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, quais são os desafios que merecem ser destacados para que o campo alcance a tecnificação necessária para melhorar a produtividade, para chegar onde a gente deseja? Bem, hoje o que a gente observa no cenário do grande produtor, ele tem muito acesso à tecnologia, isso, de certa forma, ele está muito familiarizado com isso. Eu penso que o grande desafio, Regina, é tentar popularizar essa tecnologia existente e trazê-la para o pequeno, para o médio produtor. Instituições como o SEBRAE têm um papel importante, a academia tem, através da sua pesquisa, dos seus projetos de extensão, fazer a transferência de tecnologia, tentar popularizar o acesso a essa tecnologia para o homem do campo, principalmente para o pequeno e médio produtor. Agora, eu vejo que há um elemento chave nisso aí. É o indivíduo, mesmo aquele pequeno, com pouco acesso à tecnologia, ele virar a chavinha e estar apto, querer receber e fazer essa transformação. É possível hoje ter acesso às novas tecnologias, mesmo para aquele pequeno produtor. Agora, é interessante que essa transformação parta dele mesmo, que ele esteja apto a absorver essa mudança de postura em relação ao universo de possibilidades existentes no agronegócio, no mundo do homem do campo, com tecnologias desde das mais simples até as mais complexas. Então eu penso que é um potencial, e quando a gente conseguir atingir esse público, sem dúvida alguma, a gente consegue não só popularizar essas tecnologias, mas também torná-los, de certa forma, muito mais produtivos e, obviamente, com melhor performance de desempenho de produção, de participação na economia, e, obviamente, isso se reflete em melhor distribuição de renda. Então é um conjunto muito positivo. Muito bom. Reitor Augusto, tem algum desafio a acrescentar? Claro, são muitos desafios, como o Bovolato apresentou. Enquanto universidade, eu acho que vale sempre essa autocrítica do tipo de aluno que nós temos. Eu acho que esse é o ponto de partida. E o que esse aluno vai encontrar enquanto mercado. A gente trabalha aqui na universidade atendendo, e sempre se discute isso muito nos cursos de agro, que nós estamos ligados ao principal cadeia produtiva do estado do Tocantins. Então, por obrigação, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dessa cadeia.
Então, isso é um fator chave que a gente traz. E quando se fala da tecnologia, a tecnologia ela é transversal a toda a cadeia do agronegócio, né? E ele cabe a todos os setores e todos os tamanhos. Então, hoje a gente vê desafios como o atendimento ao mercado internacional, com rastreabilidade, e desde de cultivares simples, né? Desde cultivares simples que eles precisam de ter determinadas tecnologias. É um desafio, né? Formar mão de obra para tudo isso. Eu vejo também que a universidade tem que dividir isso aí com várias instâncias de mercado para que esse desafio fique uma parte para cada um. Olha, a universidade ela consegue evoluir nesse ponto, mas a extensão rural, de projetos de política pública, de Ministério da Agricultura, de governo do Estado, ele tem que atingir aquele produtor, e assim você vai juntando força nessa teia de melhoria do agronegócio. Então, a gente acredita que cada dia mais o setor vai estar mais aberto às tecnologias, isso é uma certeza, né? Mesmo sendo um setor historicamente resistente, mas a cada dia a tecnologia vai entrando mais no seu segmento e na sua produtividade. Excelente. Francisco, você nos ouve bem, né? Porque eu vejo que ele está ali, ó, o tempo todo, assentindo com a cabeça, concordando com o que vocês estão falando. Que bom. Francisco, conta pra gente, na sua opinião, como é que está a participação do nosso querido Brasil nesse cenário agrodigital, onde todos os dias tem novidade, tem várias agritechs surgindo? Bem, eu sempre falo, né? Primeiro, o peso da educação. A gente tende, eu cito aqui no Brasil, o exemplo da que em 40 anos conseguiu sair de ser um país de desenvolvimento para realmente virar um país do primeiro mundo. Ele é um Coreia. Em 76 a gente era importador líquido de alimentos e 40 anos depois nós somos o maior exportador de alimentos do mundo, né? E a gente fez isso principalmente via investimento em P&D, educação, ciência de fronteira, e levando essa ciência de fronteira para o campo. Então não tem alternativa para aumentar a produtividade, dar um salto nessa velocidade e ser competitivo globalmente numa cadeia como a agro, sem fazer isso via P&D. A gente ainda tem um desafio adicional, né? Por sermos a principal agricultura tropical do mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá, sendo exemplo de agricultura temperada, a China tem um desafio adicional de importar inovações e ciência que foi desenvolvida para aquela agricultura temperada e adaptar aqui. Então a gente realmente tem que ter o nosso, né? Não tem muita opção. E aí, comparando o Brasil com o resto do mundo, e os mercados agros, dentro da revolução digital que está chegando no campo, e eu falo olhando os nossos 20 investimentos em startups digitais, a própria AgroSmart, que vai palestrar aqui um pouco mais tarde hoje, a gente realmente não está atrás, seja internet das coisas, em remoto, em software de gestão, porque a agricultura digitais, elas são antes de uma revolução de gestão no campo. Elas levam ferramentas para que o produtor possa coletar dados em tempo real, processar esses dados na nuvem e transformar esses dados em tomada de decisão em tempo real, né? E isso é gestão. E num negócio como a agricultura, onde uma demora na chuva, risco de infestação pode levar a um prejuízo bem elevado, tomar decisão rápido e assertiva é a diferença entre lucro e prejuízo. Então, eu acho que a gente não está atrás, a gente vai para São Francisco, para Israel todo ano, ver o que está acontecendo, e eu garanto que o Brasil hoje está com um movimento de agtechs descentralizado mais robusto do mundo, entre Piracicaba, Londrina, todo o complexo Embrapa, Viçosa, Federal do Rio Grande do Sul, até o Tocantins. Pode se tornar, no futuro, um dos grandes players no mercado de produção de tecnologia no agro? Eu acho que nós já somos. Eu vejo a velocidade que a adoção está acontecendo
em tecnologias de inteligência artificial baseado em imagem de satélite, imageamento por drones, softwares de gestão para pequenas e médias fazendas que até 3, 5 anos atrás o produtor geria ela com caderno, no máximo com planilha de Excel. Hoje ele tem um software na nuvem, né, bem sofisticado e simples de usar, trazendo gestão. A velocidade com que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil e levadas ao campo, nós já uma grande tecnologia digital. Uma coisa que a gente vislumbra para daqui a 10 ou 20 anos é que torna uma plataforma de exportação dessas tecnologias também, para regiões de agricultura tropical também, África, Subsaara, Sudeste Asiático, e que vão precisar adotar tecnologias parecidas. E aí sim nós também somos um grande polo aqui com esse DNA sempre inovador e empreendedor que o agro brasileiro sempre teve. Esses investimentos de apoio à tecnologia do agro? É do governo, da iniciativa privada? Essa é uma ótima pergunta e mostra um pouquinho a trajetória. Quando a gente começou a investir, era muito capital público, do BNDES Par. O nosso último fundo que nós levantamos no meio da pandemia só tem capital privado, desde grandes companhias como a Syngenta, como a BASF, até grandes investidores puramente privados e bancos. Então, começou com o capital público fomentando uma indústria de empreendedorismo e inovação. Não se pode ganhar dinheiro, e hoje quem está apostando na inovação e nas startups do agro aqui no Brasil é o lado local e estrangeiro. E observação, o nosso último fundo fechando no meio da pandemia. Então, a turma percebeu que o agro brasileiro é uma cadeia resiliente a crises como a crise que nós acabamos de passar. Eu gostei da palavra que ele usou, tá dando uma falhinha, mas deu para a gente entender bem o final, que a agropecuária do Brasil é resiliente. E é mesmo, né? Às vezes leva pancada com produtos caindo muito de preço, desestimula a produção, mas o produtor vai lá, se ergue e vai tocando a bola adiante. Reitor Augusto, na Unitins, hoje a gente percebe que tem o curso de ciência da computação, tem também agronomia. Como que tem funcionado a junção de pesquisas nessas duas áreas? Sim, Regina, é muito bom a gente mostrar essa interligação, né? Hoje, a universidade ela trabalha eu cito 2 projetos que a gente considera em destaque, trabalhado por professor e por acadêmicos. Primeiro, um projeto de clima-tempo, onde é produzido por professores com acadêmicos, já há mais de 10 anos é produzido na Unitins, no Instituto Interno de Tempo, né, com a questão dos satélites, e isso gera documentos, gera um vídeo semanal que chama Resenha do Tempo, produzido dos nossos estúdios também, onde, por meio desse histórico, né, antes passava na televisão, depois mandava o link por e-mail, hoje já chega no celular de todo mundo, essa resenha do tempo. Então, a universidade se orgulha muito desse projeto, de uma forma simples, mas de uma forma que funciona. É muito interessante isso. E um outro projeto que a gente gostaria de compartilhar também é uma iniciativa dos alunos, onde eles trabalharam sensores no solo, e aonde, por tipo de produção, consegue verificar a umidade do solo por meio de sensores e disparar sistemas automáticos de irrigação. Então, muito bacana, envolve hardware, envolve softwares, comandos de celular, vários tipos de programação de baixo nível dos sensores, até programação mobile para acessar os relatórios de umidade do solo para disparar os sensores de irrigação. Então, são 2 projetos. Esse projeto foi apresentado na AgroTeams 2019, na AgroTeams 2020 ele também foi apresentado enquanto melhoria, e caminha aí para a meninada achar investidores como o Francisco Jardim aí, para apresentar esse propósito num próximo pitch Tocantins.
excelente. Reitor Bovolato, a UFT também em vários campi, ela desenvolve pesquisas ligadas ao agro. Eu sou muito feliz de ter acompanhado algumas dessas pesquisas na região sul, no campus de Gurupi. Sim. Muita coisa bacana, muita coisa focando demandas reais que surgem no campo, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso para a gente, das pesquisas que hoje já acontecem, hoje não, há décadas já acontecem nas universidades da Universidade Federal. Então, Regina, especificamente a UFT já tem uma tradição, alguns programas de mestrado e doutorado já consolidados que trabalham muito nessa linha, né, das ciências agrárias e áreas afins. Então, começaria lá por Araguaína, né, onde nós temos lá o curso de Medicina Veterinária e Zootecnia, com 2 programas já consolidados. Um programa de Ciência Animal Tropical, temos um programa de mestrado e doutorado, um programa de Sanidade Animal Tropical e Saúde Pública, né, que são programas já que estão já há um bom tempo, né, desenvolvendo bons produtos, muitas dissertações, teses, doutorados, muita experimentação, principalmente na área de produção animal e manejo. Aqui no campus de Palmas nós temos alguns programas também interessantes, a exemplo do programa de agroenergia, que agora está passando por uma transformação, inclusive vai ser repaginado com uma proposta de agroenergia digital, né, com uma proposta de inovação, trazendo toda a tecnologia e soluções tecnológicas para o homem do campo. Também temos em Gurupi, né, é um campus que tem uma tradição na área do agro, com os cursos de agronomia, engenharia de bioprocessos, biotecnologia, química ambiental e engenharia florestal, com programas, né, de mestrado e doutorado também consolidados, com desenvolvimento de cultivares adaptadas à região, desenvolvimento de experimentos com novos fertilizantes, enfim, uma farta experimentação. E também lá naquele campus nós temos a ABIT, que é uma incubadora, onde nós temos empresas já incubadas, né, com desenvolvimento de soluções tecnológicas para o homem do campo. Então a universidade tem dado a sua contribuição aqui para o Tocantins, para a região, né, um trabalho bastante interessante. Já estamos aí em parceria com outras instituições de ensino, né, em outros países, e agora temos sido demandados por países africanos de língua portuguesa, querendo também, né, um auxílio do ponto de vista de transferência de tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio, né, nesses países. Então, eu vejo que nós temos um papel muito importante, a academia de maneira geral, principalmente por estarmos aqui no território do Mato Piba, né, uma das últimas fronteiras, né, da expansão agrícola, e a academia é essencial para esse desenvolvimento. A gente tem falado muito aí da tecnologia no agronegócio, né, da utilização da internet das coisas, bases de dados, sistemas conectados, etc. Mas também é importante, eu vejo que a grande revolução que está por acontecer está ligada à biotecnologia com o uso de micro-organismos, fungos e bactérias no desenvolvimento de espécies que possam auxiliar e melhorar a condição da produção, considerando aí as mudanças climáticas e uma série de elementos, né, que certamente serão enfrentados aí pelo segmento. Regina, só complementando o Bovolato aqui, se me permite, essa tecnologia, eu acho que as nossas 2 universidades, a UFT muito mais que a Unitins, têm trabalhado muito nessas tecnologias de melhoramento genético, principalmente das sementes, trabalhando cultivares adaptáveis ao estado do Tocantins. A Unitins, esse ano na Agrotins também, a gente lançou uma variação de semente, um cultivar de semente de arroz extremamente 100% adaptado às regiões do estado do Tocantins, em parceria com a Embrapa, já com campo de experimento lá na Lagoa da Confusão, com arroz irrigado, e assim, com todas as pesquisas que trouxe uma produtividade enorme desse cultivar. Hoje que ele resiste a 40% a mais do que um cultivar tradicional plantado naquela região. Então, acredito também, tenho a certeza que a UFT tem uma vasta pesquisa. Ele não chega no ponto do digital, mas são tecnologias extremamente fortes que ajudam a ampliar a produtividade desses cultivares no estado do Tocantins. Olha, sabendo que hoje é o tema agro e que a gente tem do lado de lá nos assistindo tantos pequenos produtores que
anseiam por orientação, por ter acesso a essas tecnologias que já estão validadas dentro das universidades. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa querendo conhecer esse banco de dados, saber o que vocês têm de resultado. Onde eles podem buscar? Onde eles podem procurar? Bem, o produtor interessado pode, né, buscar a universidade, nos procurar, né, nas reitorias, né, Augusto? A gente vai ter o maior prazer em receber essas pessoas interessadas e iremos direcionar esses produtores, dependendo da natureza do seu interesse, para os diferentes pesquisadores, para os diferentes programas que podem, né, trazer a solução. De repente, se a gente não tem a solução, mas ouvindo o problema, essa solução pode ser desenvolvida. Dias atrás, só para dar um exemplo, eu fui procurado por um japonês, né, que percebeu aqui no Tocantins o potencial, aliás, no Brasil, o potencial grande de consumo do arroz japonês. Só que o arroz japonês tem uma dificuldade aqui no Brasil, que durante 2 ou 3 anos ele se tropicaliza e perde as características. Então, está desafiando a universidade, os pesquisadores, para desenvolver uma variedade, enfim, que mantenha as características do arroz japonês e uma série de outras situações que muitas vezes nos chegam até a universidade e que são elementos motivadores, né, para o desenvolvimento da solução e, obviamente, quem sabe, investimentos nessas soluções. Então, vou pedir... A universidade, a Unitins tem o complexo de ciências agrárias, onde funciona a Agrotins, né, tem o nosso centro de pesquisa próximo a Palmas, e lá concentra a diretoria de pesquisa agropecuária, onde ele incuba e ele trabalha com todos esses projetos vinculados à nossa carteira de agronegócio, né, que se expande também não só em cultivares, na agrícola, né, mas também como a questão do animal, do gado, do suíno e outras cadeias produtivas também. Excelente. Última perguntinha aqui, antes da gente seguir para o nosso intervalo. Existe a previsão de editais para apoio a novas tecnologias no agro por agora? Vocês visualizam algum cenário nesse sentido? Editais... Bom, a universidade lança editais de pesquisa, de fomento à pesquisa, né? Os programas de pós-graduação têm seus editais específicos, mas no caso para ingresso nos programas, né? Mas especificamente para essa ação não. Por enquanto não. Hoje a Unitins, das bolsas dos projetos de pesquisa de PIBIC, né, de iniciação científica e PIBIC, eu garanto que 60% estão vinculados ao agro, né, juntamente com professores, os pesquisadores e os acadêmicos. E, nesse ano ainda, a gente inova no lançamento do edital interno da Unitins, que ele traz uma disputa de edital pela geração de produto. Então, aqueles projetos que têm, inclusive até em parceria com o SEBRAE, esses editais que a gente vai estar trabalhando, numa vinculação educação empreendedora e inovação, aqueles produtos, aquelas pesquisas e aqueles projetos que tenham possibilidades de gerarem produtos, eles serão financiados pela Unitins por meio desse edital, apostando que no ano de 2021 a gente tenha 5 produtos aí, né, a proposta são, nesse modelo inicial, seriam 5 projetos, a gente tenha 5 produtos prontos para receber investimentos e evolução enquanto negócio. Excelente. Olha, a gente tinha a previsão da participação da ministra da Agricultura, Tereza, aqui com a gente nesse debate, nesse instante. Seria fomentando perguntas aqui, com certeza, focando todo esse trabalho da tecnologia no agro. Ela não pôde participar ainda, mas a previsão dela entrar com a gente a qualquer momento, podendo trazer para enriquecer, né, o nosso Arena. Não sei se os reitores vão poder continuar com a gente, acredito que a agenda está cheia, né, mas podendo... Tenho certeza que já estão convidados, assim como o Francisco. É um prazer para a gente tê-los recebido aqui, engrandecendo o nosso Arena e fazendo esse tema ampliar, né? Porque o tema agro e tecnologia não tem fim, né? É constante mudança, novos desafios chegando no agro e a tecnologia apoiando.
Muito obrigada a todos. obrigada, Francisco, por participar com a gente. Obrigado a vocês. Sempre enriquece o nosso Arena. Seja sempre bem-vindo. Obrigadão. É uma honra. Reitor Luiz Eduardo Bovolato, muito obrigada. Reitor Augusto Campos, muito obrigada por participar conosco.